Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Excelente dia na presença do Senhor. E vamos começar com uma meditação maravilhosa que está na palavra do Senhor. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. A pergunta dessa manhã é: você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que se você morrer hoje, para onde você vai? Você tem certeza que você um dia já falou para Jesus: entra na minha vida, me perdoa os meus pecados, apaga tudo que eu já fiz de errado, começa tudo de novo, me dá essa nova oportunidade de nascer de novo, não da carne porque não há a reencarnação, mas de nascer de novo, o novo nascimento através da tua graça, que nos atrai, que nos busca e que nos faz chegar mais perto de Cristo. É assim que tem que começar teu dia. Eu sou do Senhor Jesus, aleluia. Sabe, quando a gente está meditando nessa palavra, nós precisamos entender que Jesus é extremamente exclusivista. Como assim, Raquel? Muito simples. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Eu sou o caminho, o caminho. Não são todos os caminhos que nos levam até Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai, a palavra aqui é vem ao Pai, senão por mim. Você pensa nisso, ele tá dizendo, olha, você pode querer achar que tem várias maneiras de chegar a Deus. Você pode até pensar que todo mundo é salvo, todo mundo é crente, todo mundo é filho de Deus, mas não é o que a palavra de Deus diz. E eu tenho que falar isso com você. Eu tenho que dizer que não há salvação em nenhum outro nome. E o nome é o nome de Jesus Cristo. A esse nome todo joelho se dobrará um dia. A esse nome haverá o reconhecimento de que Ele, o próprio Deus, se fez carne, veio nesse mundo, habitou entre nós e com toda a nossa fragilidade, tendo fome como eu e você, sentindo a tristeza. A Bíblia diz que Ele se angustiou quando Ele estava para cumprir o plano de Deus, que seria de morte, morte de cruz. Ele era como eu e você, mas é este nome, somente Ele, este nome, o nome de Jesus, é que nos faz ser levados até a presença do Pai. Naquela cruz, Ele ligou homem de um lado e Deus do outro. E Ele é o caminho que te faz chegar até o Pai. Mas Ele coloca também no Atos capítulo 3, Ele diz o seguinte no versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sabe, queridos, quantos erros nós já fizemos? Quantas coisas que hoje você se envergonha? Eu tenho várias, né? E aí eu fico pensando, como é que pode Deus me amar apesar de tudo isso que eu já fiz? Mas Ele me atraiu, Ele me buscou, Ele me salvou. E tudo isso porque quando Ele se revelou, eu reconheci que eu precisava da graça de Deus, eu precisava pedir perdão pelas coisas que eu já tinha feito, eu precisava me converter de algumas áreas, caminhos que eu andava, praticava e que não agradavam a Deus. É por isso que essa palavra no livro de Atos, ele está dizendo, arrependei-vos e convertei-vos. Eu não estou falando de remorso. Remorso é falar, ai que bobagem, bebi tanto ontem, nossa, não quero mais beber, nunca mais. Daqui uma semana você está de novo. Não estou falando de remorso. Arrependimento é você falar, puxa vida, eu pequei, eu errei, eu quero te pedir perdão. Agora, você falando isso, você está o quê? Se arrependendo. Mas o que vem a ser conversão é mudança. Mudança de direção, mudança de vida, mudança de fala, mudança de pensamento, mudança de ações, mudança da sua maneira de ser. Isso vem a ser a conversão. E sabe, por que tudo isso nós temos que falar? Porque é algo o mais sério que possa haver, é você pensar
na sua salvação ou condenação eterna. Houve uma ocasião em que estavam duas pessoas conversando. Ele era um general de guerra, estou falando numa situação que ocorreu nos Estados Unidos, e outro um pastor. E esse general estava muito preocupado, porque muitas pessoas, muitos jovens estavam morrendo na guerra. E ele chegou e comentou, fez a seguinte fala: eu me preocupo muito porque as pessoas estão morrendo. E o pastor virou para ele e falou: eu me preocupo muito porque as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Nós estamos lidando com vida eterna, não é o fato de morrer para esta vida. Nós não podemos deixar de te falar sobre isso. Olha o que está escrito no livro 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo não venceu o diabo, o pecado, ele não veio desfazer as obras de Satanás como Deus. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele vai anular Satanás. Ele vai expulsar e Satanás irá para o lugar que ele foi criado para ir. Chama-se inferno. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para o lugar de condenação do diabo. E é isso que você que conhece a Deus, que você que sabe que Jesus Cristo é o caminho que nos faz, que nos leva de volta a nos relacionarmos com Deus. O que é religião? Religião é religar. Nós fomos novamente religados com Deus. O nosso pecado fazia separação entre nós e Deus, mas agora nós podemos novamente, junto com eles, habitar e viver eternamente com esse Deus e Pai. Você já pensou o que é isso? Nós não estamos falando de morte por causa de um coronavírus. Nós não estamos falando de morte por outras coisas. Eu fico muito triste quando eu vejo a pesquisa que diz que 8.000 crianças morrem de fome diariamente. Diariamente. E ninguém fala como estão falando agora. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão morrendo e, muito menos. Não, morte não é bom para ninguém. Mas eu como pastora, eu como ser humano, eu tenho que pensar não apenas na morte no momento. Nós temos que pensar na morte eterna que essas pessoas terão. Ou seja, é vida com Deus ou é vida sem Deus. Isso pode acontecer já aqui agora, mas a hora que morrer, a decisão foi tomada. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aos homens está dado morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Não dá para você pensar que você vai ficar reencarnando para melhorar. Não dá para você ficar pensando sobre isso. Porque a hora que você morrer, é definitivo. Você vai falar, eu não creio assim. E se for? E se for? E se o que eu estiver falando é verdade? Posso te falar? Vou te dar um desafio. Você tem fé. Você tem fé. Você crê nisso que você está acreditando, naquilo que você está praticando. Mas pergunte para Deus. Senhor, é verdade que o Senhor, Jesus Cristo, é o único caminho que me leva até Deus? Senhor, é verdade que tudo que eu tenho feito e praticado estava errado? Pergunte para Deus. Deixa Ele revelar. Saiba que Deus ouve a oração e Deus responde a oração. A nossa parte é ter essa coragem de perguntar. Senhor, Tu és o único caminho? É o único que me liga a Deus? Se for, Senhor, se revela a mim. Uma vez eu propus isso. Havia um querido que estava falando, não creio, estou com raiva de Deus, Deus permitiu acontecer tanta coisa ruim na minha vida, eu não creio nele. Ué, se não crê, não podia ter atribuído a Deus todas as coisas ruins que aconteceram. Mas tudo bem, o foco não era esse. E aí, eu simplesmente cheguei para ele e falei, você tem o direito de não crer. Mas, deixa eu te lançar um desafio. Pergunta para ele, o Senhor existe? É assim mesmo que está escrito? O Senhor é o único caminho que me leva
até o Pai? É um desafio, mas é uma certeza que se você fizer essa oração, que saia do fundo do seu coração, para que Deus possa se revelar através de Jesus Cristo. Sabe o que eu amo na palavra de Deus? Deus é Espírito, nós não podemos vê-lo. O que Ele faz? Ele mesmo se faz carne, e Ele vem em forma humana, e Ele vem através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Você quer conhecer a Deus, o Pai? Leia sobre Jesus. Leia a Bíblia, leia os 4 evangelhos, veja quem foi Jesus, veja o que Ele fez. Curiosidade? Não, queridos. É o desejo de que você tenha um real encontro com esse Deus amoroso. Esse Deus que perdoa, que te faz ter uma nova chance, uma nova vida. É por isso que chama novo nascimento. Você quer? Vamos orar? Paizinho querido, essa tua palavra nos foi revelada, está escrito. Todos nós podemos ter acesso a uma Bíblia, Senhor. Mas, Senhor, eu oro a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor gere no coração das pessoas que estão ouvindo, que elas tenham a curiosidade de perguntar com sinceridade do coração, com humildade. É assim que está escrito, Senhor. Jesus Cristo é o único caminho que me leva a ter a salvação, a vida eterna. Só através dele não há nenhum outro nome que importa que eu seja salvo. Se for isso, Senhor, trabalha no coração dessas pessoas. Gera nelas, Senhor, o desejo de te conhecer mais e mais. E que elas possam humildemente, diante do Senhor, te pedir. Revela-te a mim, Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Sabe, um dia Ele já se revelou. E eu cheguei a Deus numa hora de muita dor. Muitos de vocês podem chegar nessa hora também. Só uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas eu preciso passar alguma luta, alguma dificuldade para poder chegar em Jesus? Eu não posso chegar agora onde eu não tenho nenhuma dificuldade? Eu falei, você pode sempre, os braços deles estão abertos. É assim que é na tua vida. Receba esse braço aberto. Esse braço que te puxa, que te atrai e que te chama. Filho meu, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.